Amém. Boa noite a toda a paz do Senhor. Quem está vendo o meu canal aí do YouTube pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Eu peço que você se inscreva e divulgue, me ajude a evangelizar, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Vamos lá para a palavra do Senhor. O texto de hoje vai ser no livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. É bem conhecida essa história, bem conhecida mesmo, e com certeza Deus tem uma palavra para você. E o título desta mensagem é um chamado de emergência. O último chamado. O último chamado. Está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do peso, a carga do navio para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca ao teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo número 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio todo este mal, que ocupação é a tua, de onde tu vens, qual é a tua terra, e de quem povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que lhe fizeste tudo isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E disse ele: levantai-me, disse Jonas, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se atravessando cada vez mais. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e o mar acalmou a sua fúria. Temeram, pois, aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Ok? Olha para cá agora. Esquece a Bíblia aí um pouquinho. Presta atenção. Chamado de emergência. Deus tem um chamado de emergência para cada um de nós. Nós sabemos dessa história já de Jonas. Quem é evangélico, quem é cristão, quem lê a Bíblia, e sabe até com pormenores essa história.
Quando Deus manda ele pregar para Nínive, Jonas parecia ter uma razão muito especial, humanamente falando, para não fazer aquilo. Talvez ele não quisesse que a fé judaica ultrapassasse os limites e chegassem até aquele povo também. Mas nós sabemos que de uma análise grosso, ele deixou que a desobediência falasse mais alto do que o propósito de Deus. E ele fugiu para uma cidade que, geograficamente falando, era o lugar mais distante de onde ele se encontrava. Ele estava realmente com desejo de fugir daquela missão. Ele estava realmente com desejo de ir bem para longe do propósito pelo qual Deus o havia chamado. Como quem diga: jamais eu vou pregar para um povo desse. Talvez essa seja a história mais conhecida da Bíblia. Um homem virou as costas para o chamado de Deus. Domingo passado nós falamos sobre 3 grupos de pessoas que deram desculpas quando Deus chamou eles para a grande ceia. Uns disseram: comprei um campo, não posso ir. Outros disseram: comprei 5 juntas de bois, preciso experimentá-las. E outros disseram: casei-me e não posso ir. Indignou-se o Senhor. A lista é grande. Nós precisamos nesta noite entender que o propósito de Deus, ele é maior e infinitamente maior do que os nossos sonhos. E que os propósitos de Deus, eles precisam se realizarem. A Bíblia diz lá no livro de Pedro, nas cartas de Pedro, que os anjos anelaram prescrutar, penetrar na pregação do Evangelho. Mas isso não foi lhe dado, esse direito. Deus tem chamado os seus servos para a última hora. O mundo está um caos. Moralmente falando, Deus me livre. A sociedade se afunda cada vez mais. E a igreja parece estar fugindo da realidade da sua missão. Ou estamos tão carentes que não salgamos mais essa terra, ou não somos mais luz para essa terra. E isso é muito triste. E quando falamos em sal, nós sabemos, eu ainda quando criança, ainda peguei essa época, na minha casa não havia geladeira, não havia freezer. Meu pai, quando comprava carne, cobria a carne de sal para que ela não se estragasse. A Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra. Se nós não fizermos a nossa missão, vai apodrecer mesmo. É por isso que Deus trouxe você nesta noite aqui para dizer para você: eu tenho um chamado com você, eu tenho uma missão com você, eu entreguei uma missão a você. Essa missão não está sendo entregue hoje, não. Essa missão, ela foi outorgada há muito tempo. A palavra de Deus chega a dizer que se nós não pregarmos, as pedras clamarão em nosso lugar. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar em nosso lugar. Então pesa sobre os nossos ombros tal responsabilidade. Glória a Deus. E esse chamado é cada vez mais, é um chamado melhor universal. Ele é cada vez mais abrangente. O chamado não era só para os judeus, os chamados são para todas as nações. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Toca em nome do seu irmão e diga assim: você tem um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. Agora fala assim: não fuja dele. Não fuja dele. Amém? Amém. Deus não quer que ninguém pereça.
A Bíblia diz isso lá em 1 Pedro 3,9. Deus não quer que ninguém fique fora. Há um chamado universal, 1 Pedro 3,9. Nós somos chamados ao arrependimento, somos chamados para a salvação, somos chamados para estar com o Senhor. Ele diz também em João 12, 22, 32: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ele se referindo à cruz, se referindo à morte dele. Quando eu estiver lá em cima, todos atrairei a mim. E a atenção de toda a terra, aleluia, foi e deve ser para o ápice, para a maior revelação de Deus, para a maior revelação de amor, para uma revelação, digamos assim, aberta, franca, espontânea do amor de Deus por nós, tendo enviado o seu Filho na cruz do Calvário. Deus não quer que você fique de fora. Amém ou não amém? Amém. Você sabia que quando nós não fazemos o que Deus está mandando, nós sofremos? Nós sofremos. Deus está chamando você, Deus mandou você, Deus encheu você, Deus comissionou você, Deus ordenou. E a gente fica como se fazendo um descaso. Vai ter uma série de consequências. Eu falei domingo passado que toda nossa decisão leva a um destino. A viagem de fuga começou a desmoronar. Jonas, cabeção duro, orgulhoso, escolhendo suas próprias decisões, resolve ir na direção contrária ao chamado de Deus. As coisas começarem a dar tudo errado. Primeiramente, a Bíblia diz que começou a soprar um vento estranho, diferente sobre aquela embarcação. A Bíblia diz também que houve ali uma grande tempestade. Houve ali uma grande tempestade, a ponto do navio quase quebrasse. Olha só, ao ponto do navio quase quebrasse. Tu imagina uma embarcação começar a se instalar, quase se partindo ao meio? Tu imagina uma situação como essa? Você imagina as pessoas chegarem à decisão de que toda aquela mercadoria valiosa que era levada de uma nação para outra, ter que jogar tudo aquilo dentro do mar para o navio não afundar? Imagina o desespero, os caos emocionais que começaram a acontecer na vida de toda aquela tripulação. É porque quando nós vamos numa rota de fuga, as coisas começam a dar completamente errado. Eu gostaria que nesta noite, sinceramente, como vocês sabem que eu sou bem transparente até demais, eu acho que por isso que eu estou cada dia mais. Que você se analisasse. As coisas estão realmente dando certo? Será que você não está numa rota de fuga? Será que você está caminhando em direção ao que realmente Deus está mandando? Ou você está caminhando em uma direção completamente contrária? Como é que está a sua vida? É importante nós analisarmos isso. Interessante, irmãos, que as consequências começaram a aparecer. Nesse momento, Jonas vai para o porão do navio. As coisas começam a acontecer. Eu vou me esconder cada vez mais. Eu vou descer agora lá para o porão do navio. E lá ele se deitou. Ele dormiu. Como é que pode uma pessoa dormir numa situação como essa? Como é que pode? Imagina, dormir no meio de uma tribulação, dormir no meio de uma tempestade. É porque existe um sono espiritual, irmãos, chamado indolência. É porque existe um sono espiritual chamado indolência.
que o inimigo coloca as pessoas para dormir. Nem todo mundo que dorme dentro de uma igreja está cansado de fato. Muitas vezes o espírito de sono se apodera da pessoa. Esse sono é maligno. Jonas vai lá e dorme, o navio se acabando lá, as pessoas gritando, o timoneiro, o comandante lá não sabia mais o que fazer, já era uma viagem de muito prejuízo economicamente falando, e o camarada está lá dormindo. Igreja, Deus está falando para você nesta noite: desperta, minha igreja, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus trouxe você nesta noite aqui para despertar você, para tirar você desse sono, para tirar você dessa nostalgia, para tirar você dessa inércia. Deus trouxe você aqui para sacudir você deste lugar, para abalar você deste lugar, para dizer para você: eu tenho o último chamado, entrego para você. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, irmãos, parece que assistindo todas as coisas de arquibancada, quando muitas pessoas perecem. A sociedade está um caos. Olha, o que já fizemos no Leningrado não é nem um pouco. Se preparem, aleluia, porque eu tenho pedido o Leningrado como herança ao meu Deus, ao meu Senhor. Já somos hoje a segunda maior igreja daqui, e Deus vai fazer muito mais, você pode ter certeza disso. Eu quero que nesta noite aqueles que creem dêem glória, e quem não crê também vai crer, porque eu tenho pedido a Deus, aleluia. Deus, eu quero ser, hoje eu chorei, eu digo: Deus, eu quero ser o Jonas do Leningrado, eu não vou fugir do meu propósito, é lá que o Senhor me quer. Eu sei que muitas pessoas disseram: eu não vou naquele lugar. Eu digo: pois eu vou, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus dizendo para pregar na cidade, em tribos, em línguas, em comunidades, em tudo quanto é lugar. Ele foi para Genezaré, atrás de um endemoniado, cruzou um braço de mar inteiro para chegar diante de um homem e libertar aquele homem. Nós estamos no lugar onde Deus mandou, sem fugir nem para o lado. Glória, disso não tenho dúvida. E passando mais adiante, foi a voz que eu ouvi. E passando mais adiante, pregaram nas aldeias. Nós não podemos fugir do chamado de Deus. Você precisa acordar. Há muitas pessoas dormindo. Você precisa acordar. E hoje Deus está, através do Espírito Santo, acordando você. Amém? Amém. Você só vai dormir se você quiser. Pois na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de sono espiritual, todo espírito que deixa você na mesmice, todo espírito que não deixa você produzir, todo espírito que não deixa você ser o que Deus chama, o que Deus quer, todo espírito que não deixa você caminhar, todo espírito que é contrário ao que Deus tem na sua vida, nós o repreendemos nesta hora, no nome de Jesus Cristo, e profetizamos sobre a sua vida, aleluia, que você vai sim se levantar, porque está escrito, aleluia, que mesmo se cair, Deus é poderoso para te levantar. Deus te levanta nesta noite para a honra e a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o homem chega para ele e diz: que tens, dormente? Olha, um profeta de Deus recebeu uma palavra dessa de um ímpio. Que tens, dormente? Tomara que ninguém chegue um dia falando isso para você, porque deve ser uma tristeza horrível. Deus tem uma igreja viva. Nós somos um organismo vivo. Nossas células, elas estão em constante mudança para melhor. O rio de vida de Deus está dentro de nós. O rio da vida de Deus está dentro de nós. O rio da vida de Deus está fluindo no teu interior. Como diz João 7,38, aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu tomara que nesta noite, esta sequidão que está no teu coração, ela seja inundada pela cachoeira
Em nome de Jesus, meu Pai, eu clamo ao Senhor nesta noite, aleluia, para que essa igreja seja uma igreja poderosa, em nome do Senhor Jesus. Jonas precisava ir a Nínive conquistar aquela cidade. Jonas precisava ir a Nínive para pregar para aquela cidade. Precisava falar do que Deus queria que fosse feito. Quem sabe tem alguns Jonas nesta noite aqui. E é por isso que as tempestades se levantam e não param. É por isso que os ventos se levantam e não param. Eu posso hoje estar sem dinheiro e desempregado como estou, mas eu tenho a alegria do meu Deus em saber que eu estou fazendo o que Ele mandou fazer. Muitos me abandonaram, mas o Senhor nunca me deixou. Bendito seja o nome dEle. Descobriram que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele revelou para os homens. Quando os homens começaram a perguntar a ele: quem é você, quem é o teu povo, de onde tu vem, o que tu fazes, qual é a tua ocupação, Jonas começou a dizer para ele que ele estava fugindo de diante de Deus. Qual é a mensagem? Olha para mim agora, por favor. Qual é a mensagem que tu tens para este mundo? Qual é a mensagem que você tem para Deus? Qual é o teu legado aqui nessa terra? É dizer para a multidão que está perecendo, que está em agonia, que você está fugindo de diante de Deus. Uau, misericórdia. E enquanto isso, diz a Bíblia que o mar se engrossava cada vez mais. Ou seja, o mar ficava cada vez mais furioso. O mar ficava cada hora que passava, até o momento ser resolvido, até o chamado sair e vir descer para o coração, muita gente teve que pagar o preço. Quando um profeta, quando um líder, quando um sacerdote, ele perde a direção, todos padecem, principalmente a sua casa. Jonas não tinha mais aonde se esconder. E eles chegaram para ele e disseram assim para ele: olha, já que você está fugindo desse Deus, a gente conhece um pouco desse Deus. Ele foi quem criou a terra e a parte seca. As pessoas tinham uma noção, mesmo que uma noção que não fosse muito precisa, meio que superficial, mas as pessoas disseram para ele: por que razão nos fala? Por que razão nos veio todo este mal? Nós perdemos tudo, estamos a ponto de perder a nossa própria vida, já jogamos toda a mercadoria no mar. Aí Jonas vai e diz: eu tenho que admitir, é por causa de mim que todo este mal está acontecendo. Façam o seguinte: me peguem e me joguem no mar. Me peguem e me joguem no mar, que tudo isso vai se acalmar. Peguem-me e me joguem no mar. Sabe, irmãos, quando a gente está na desobediência, a gente pesa demais no navio. Quando a gente está em desobediência, a gente pesa demais nas viagens. Quando a gente está em desobediência, o nosso peso, ele se multiplica a milhões e milhões e milhões. Porque quando pegaram Jonas e lançaram ele dentro do mar, sabe o que aconteceu? O mar se aquietou, os ventos se emudeceram, a tempestade começou a parar, ficou quieta, o navio começou a entrar em
paz. Eu quero mais uma vez falar o que eu falei aqui. Analisa. Ou você está no propósito, ou você está fugindo. Eu quero lhe falar de uma outra viagem e de um homem que fez uma diferença incrível numa embarcação. Você que conhece a Bíblia já imagina quem é. O apóstolo Paulo, sua última viagem. Detalhe, preso por estar pregando o Evangelho. Preso. Pegaram um navio para Roma. Uma viagem horrível, cheia de turbulências. Se você ler Atos 26 e 27, você vai encontrar palavras que você nunca viu na sua vida. Euro, aquilão, vento, não sei o que, cada coisa horrível. Diz que naquela rota, encontro de mares, os ventos provocam ali uma confusão, um encontro de ventos ali, parece chamado também rosa dos ventos, uma coisa mais ou menos assim, coisas horríveis, uma tempestade tenebrosa. As pessoas já não sabiam mais o que fazer. Nos diz a Bíblia que a coisa foi tão turbulenta e veio tanta chuva que eles passavam um dia sem ver a luz do sol, não sabia se era realmente dia ou se era noite, não dava para discernir. Para vocês terem uma ideia, nos diz a Bíblia lá em Atos 27 que a fome daquele povo já não existia mais. Eles estavam há 14 dias sem querer comer, o navio se quebrando de um lado, se quebrando do outro, uma viagem terrível, uma viagem misericórdia. Eu acho que é a pior viagem que alguém poderia fazer. Dias e dias sem mar. Teve um momento que a Bíblia diz que eles cortaram as cordas do batel, das velas, e disseram assim: deixa o navio agora ir para onde ele quiser, que ninguém sabe mais que direção é, ninguém sabe mais de coisa alguma. Há dias que a gente está aqui, não vemos sol nem as estrelas. Se levanta um homem prisioneiro, porém cheio do Espírito Santo de Deus, já no final da sua carreira, já dizendo aquela palavra bonita: acabei a carreira, combati o bom combate, mas guardei a minha fé. E no meio de toda aquela turbulência, Paulo levanta a mão e diz: senhores e senhoras, senhores, melhor, o Deus a quem eu sirvo, nesta noite enviou o seu anjo e falou comigo, e ele mandou dizer para vocês que o navio vai sim se estragar todo, mas a vida de todos vocês vão ser poupada, e nós vamos chegar no nosso destino. Eu aconselho a vocês que comais alguma coisa a bem da vossa saúde, porque o Deus que eu sirvo enviou o seu anjo e disse que nós vamos chegar lá. Ainda me mostrou que eu vou me apresentar a César, ainda vou ser julgado lá. Então, se eu vou ser julgado lá, vocês todos vão descer comigo lá na ilha. Eu pergunto para você hoje, nessa estrada da vida, nesta viagem da vida, quem é você? Você é Jonas ou você é Paulo? Você está dormindo ou você está pregando? Você está dormindo ou você está de pé? Você está caído? O que é que você está fazendo? Quem é você na viagem? Em momento algum Paulo voltou atrás. Mesmo velhinho, ele fazia diferença. Mesmo velhinho, ele fazia diferença. A gente sabe muito bem que Jonas terminou sendo, usar um termo assim que é a verdade, vomitado. Ele estava no ventre de um grande peixe, e Deus trouxe ele de volta para cumprir o propósito de Deus. E nos diz a Bíblia que em poucos dias, quando ele começou a pregar e fazer a vontade de Deus, ele ficou surpreso.
Aleluia, diga glória a Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, há um fenômeno surpreendente que a sua razão não me deixa conceber, a sua razão não me deixa perceber. Quando você está fazendo a vontade de Deus, um milagre começa a acontecer na vida do povo. Quantos podem dar glória a Deus assim? Aleluia, deixa essa mensagem entrar no teu coração. Deus tem chamado com você, Deus tem propósito com você. E eu vou terminar contando uma história que foi pregada, falada por um dos maiores pregadores que nós temos notícias, chamado Josué Irion, um gaúcho que se naturalizou americano. Ele disse que Deus chegou para uma jovem e disse para ela: eu tenho uma grande obra com você. E aquela jovem ficou feliz. Chegou em casa, disse para seus pais, disse para todo mundo: olha, Deus falou comigo que tem uma grande obra comigo. Todo mundo ficou de sorriso de orelha a orelha. E ele disse que essa jovem amadureceu, se casou, e vieram filhos, e ela começou a cuidar daquele montão de filhos, e haja filhos, e daqui a pouco os filhos também se casaram e vieram os netos, e ela também passou a cuidar dos seus netos, e a idade dela chegou. E quando a idade dela chegou, um dia ela orando, ela disse: meu Deus, a idade passou, meu Deus, cadê a grande obra que o Senhor disse que tinha comigo? Cadê a grande obra? E Deus disse para ela: eu sou fiel. Eu disse que tinha uma grande obra com você, mas você preferiu viver a sua própria vida e não deu ouvidos à minha palavra. E por causa de você, milhões foram para o inferno, porque você não deu ouvido à minha voz. Baixe sua cabeça, reflita. Você precisa atentar urgentemente para o chamado de Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra em nome de Jesus.